Olá! Completam-se nesse fevereiro de 2012 os 25 anos de uma das decisões mais espetaculares da história do Campeonato Brasileiro. A do Campeonato Brasileiro de 1986, entre o São Paulo e o Guarani, que acabou em 1987 e que foi vencido pelo time do Morumbi. O São Paulo tinha 10 jogadores que antes ou depois daquela conquista tiveram passagens pela seleção brasileira. Vamos a eles: Gilmar, Oscar, Ronaldão, Nelsinho, Bernardo, Pita, Silas, Miller, Sidney e Careca. Mas foi esse último, Careca, que acabou sendo fundamental, com seus 25 gols. É boa beça, hein, gente? Muitos absolutamente decisivos. O principal responsável pelo brasileiro daquele ano. O tricolor, na realidade, só teve um adversário de peso, o Guarani, que teve o título nas mãos até o último minutinho da prorrogação da segunda partida das finais. Assim, para superá-lo, o São Paulo foi obrigado a fazer das tripas coração. Se preciso, vendam o Morumbi e deem o dinheiro para esse cara ficar. Quem disse isso foi o zagueiro Wagner Mancini, logo depois de fazer 4-3 na decisão por pênalti, e que valeu o campeonato, dando assim a exata dimensão do que Careca representava para o São Paulo. O regulamento do Brasileiro de 86 provocou protesto. A CBF promoveu um torneio principal que teve uma primeira fase desgastante, dado que classificou 32 dos 44 participantes, o que significa que, na realidade, só foram eliminadas as equipes muito ruins. Para que você tenha uma ideia, o Náutico do Recife perdeu 6 dos 10 jogos que disputou e ainda assim conseguiu obter uma vaga. A entidade organizou também um torneio chamado Paralelo. Na prática, uma segunda divisão disfarçada com outros 36 times, dos quais avançaram 4, que se juntaram à elite. O campeonato começou em 30 de agosto de 86 e só terminou em 25 de fevereiro de 87. Alguns favoritos, como o Bahia de Bobô e Cláudio Adão, o Grêmio de Renato Gaúcho e Valdo, lembram-se do Valdo? Meio campo, bom jogador. O Flamengo de Sócrates e Zico caíram pelo caminho, mas a grande decepção daquele brasileiro foi Curitiba, o campeão de 1985, que conseguiu a proeza de ser eliminado ainda na primeira fase com uma única vitória em 10 partidas. Pois é, os campeonatos daquela época eram disputados em várias etapas e em mata-matas. E o São Paulo chegou às quartas de final, tendo pela frente um outro tricolor, o Fluminense, que, de alguma forma, ainda conservava boa parte do time campeão brasileiro de 84 e tricampeão carioca em 85. O time do Rio fez 1-0 aos 2 minutos com o Washington. Imaginou-se que o Fluminense eliminaria o São Paulo, mas o Fluminense ficou nisso. No Morumbi, diante de mais de 65 mil pagantes, o time carioca jogou o melhor, ameaçando em contra-ataque. Mas aos 22 minutos do segundo tempo, Careca, ele mesmo, apanhou uma bola pelo setor esquerdo e disparou um chute mágico que apanhou Paulo Vitor de surpresa, abrindo o caminho para a vitória. É um dos gols mais incríveis da história do campeonato. Washington foi expulso e Miller acabou ampliando na sequência para 2-0, pondo o São Paulo nas semifinais. Nas semifinais, o São Paulo eliminou o América Carioca. Ganhou de 1-0 em São Paulo e empatou por 1-1 no Rio. Isso mesmo, o América. Ficou restando assim o Guarani, dos então emergentes Ricardo Rocha, Marco Antônio Boiadeiro, Evair
e João Paulo. O time de Campinas vinha com 21 vitórias e apenas 2 derrotas em 32 partidas. O técnico do Bugre, Carlos Dainete, um antigo goleiro, disparou: "Nosso espírito é operário. Jamais trabalharei com estrelas. Foi assim que conseguimos chegar até aqui." Foi o que ele disse. "Pois se o São Paulo te chamar agora, venha correndo", retrucou o Pepe, para mostrar que não tinha problemas no Morumbi e que estava bastante satisfeito com o clube que dirigia. Além da briga pelo título, havia outra, pela artilharia. Careca e Evair, o Evair do Guarani, estavam com 23 gols cada. O jogo de ida, em São Paulo, acabou 1-1, marcando uma vez cada um deles. O Brinco de Ouro recebeu 37.370 pagantes para o duelo derradeiro. A partida começou em ritmo alucinante. Nelsinho meteu o gol contra logo aos 2 minutos e Bernardo empatou aos 9. Mas fez-se necessária uma prorrogação. Nessa, Ita pôs o tricolor em vantagem, Marco Antônio Boiadeiro igualou e João Paulo, o pontinha veloz e driblador, virou para o Guarani. Restavam 2 minutos. "Joga a bola no Careca que ele resolve", gritava desesperadamente o goleiro Gilmar, aquele mesmo que jogou também no Flamengo e na Internacional. Pois foi num chute cruzado de canhota que ele, Careca, estabeleceu 3-3. Pois é, o Guarani tinha até ali em suas mãos o título que um jogador revelado pelo clube acabou roubando. Vieram os pênaltis. Boiadeiro e Careca, queiram acreditar, perderam. João Paulo também. Wagner Basílio bateu rente à trave direita de Sérgio Neri, fez 4-3 e deu o título do São Paulo. E desabafou: "Lembram? Se for preciso, vendam o Morumbi e deem o dinheiro para esse cara ficar." Careca seguiu para o Napoli, onde brilharia nos próximos anos, ao lado de quem? Diego Maradona, e do também brasileiro e ex-jogador do Botafogo, alemão. Conquistando, no clube italiano, 2 campeonatos nacionais, em 87 e 90, além da falecida Copa da UEFA de 1989. Na semana que vem tem mais baú. Até lá!